no esboço que nós estaremos estudando nessa primeira aula, desse primeiro intensivão. Então, nessa matéria de hoje, nós vamos aprender e falar aos irmãos um pouquinho sobre o que é uma batalha. Então, nós vamos dar início, nossa introdução, ela vai correr tudo baseado nesse esqueleto aqui, nesse esboço. Também nós vamos, dentro dessa palestra, ou dessa matéria, dessa primeira aula de hoje, falar sobre o que é uma batalha espiritual. Então, o que é uma batalha? O que é uma batalha espiritual? Também hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira batalha, rebelião e queda. Também outro ponto que nós vamos abordar na aula de hoje, as 3 maiores influências dessa batalha espiritual. De todos os assuntos sobre batalha espiritual, nós vamos abordar aqui as 3 maiores ou as 3 principais influências que nós temos que guerrear ou combater dia após dia, neste tema sobre batalha espiritual. E depois nós vamos concluir a aula, dando continuidade nas próximas segundas-feiras. Porque nós vamos abordar aqui hoje, vai ser só um preview, vai ser só um básico, nós não vamos nos aprofundar muito, porque na continuidade, nas próximas matérias, nas próximas lições, nós vamos ver alguns exageros que alguns crentes fazem concernente este assunto. Por exemplo, tem crente que a porta da sua casa bate e ele acha que é demônio. Então nós vamos ver alguns exageros que alguns cristãos dos dias atuais estão fazendo concernente a esse tema, o que é batalha espiritual, o que não é, e como vencer esta luta, ou esta guerra. Pois bem, o que é uma batalha? Dentro da etimologia dessa palavra, batalha, todas as vezes que você escutar essa palavra, ler, ou alguém pregar, falar sobre batalha, então na etimologia da palavra batalha, vamos ver o seu significado. Então, uma batalha, ou a palavra batalha foi escrita pela primeira vez no português em 1258, na forma batalia. Então você vê que é um assunto talvez não muito antigo, é uma palavra que surgiu no nosso vocábulo português, na nossa língua portuguesa, não é muito antigo. Em 1258, pela primeira vez foi introduzido no nosso idioma, na nossa língua portuguesa, essa palavra batalha. Só que antes disso, nós vamos ver na Bíblia muitos exemplos de batalha, tá ok? Então vamos lá, para nós entender um pouquinho melhor. Então a palavra batalha, ela vem do latim medieval, tá ok? O que é o latim medieval? O latim medieval era a língua usada após a queda do Império Romano, a língua litúrgica da Igreja Católica Romana. Então, podemos até dizer que dentro do latim reformado, um latim mais moderno. Porque no latim clássico, essa palavra significa combate, luta ou peleja.
tá? Não estamos falando de batalha. Nós ainda não estamos falando de batalha espiritual. Estou falando de batalha física. Então a palavra batalha significa combater, significa pelejar, significa lutar. Então no latim medieval, esta palavra significa essas três coisas. E no latim clássico, qual é o significado dessa palavra batalha? Significa bater. Então a expressão batalha, ela nos traz todos esse sentido: pelejar, lutar, combater e principalmente bater. E nós vamos ver literalmente dentro desse assunto, batalha espiritual, basicamente isso que Satanás e os seus anjos caídos faz com a vida da humanidade, principalmente com a vida de cada cristão. Porque não pensa você vai fazer a obra de Deus, que o adversário da sua alma vai ficar parado olhando para a sua cara. Ele vai de alguma maneira querer se levantar. Ele vai se levantar para tentar te fazer desanimar ou até mesmo abandonar aquilo que você começou na obra do Senhor. Tá ok? Então vamos lá, agora vamos passar para o tema, desse primeiro intensivão sobre batalha espiritual, a esta pergunta: o que é batalha espiritual? O que é batalha espiritual? É a guerra constante que então note aí a expressão, todo cristão enfrenta contra as influências. 2 pontos. Nós vamos ver aqui as 3 principais influências que todo cristão enfrenta na batalha espiritual que ele travou. A partir do momento que ele aceitou a Jesus como Salvador, ele já vai sofrer essas influências. E ninguém escapa disso. O problema é que tem cristão que sofre essas influências e não consegue vencer. Que sofre esta guerra, esta peleja e não consegue obter vitória sobre essas 3 influências que nós vamos ver aqui agora. A primeira influência, o mundo. Essa é a primeira influência que o cristão sofre. É a primeira dimensão aqui, o mundo. Só para nós abrirmos um parente, eu até coloquei aqui um gráfico para você entender que mundo é esse que o cristão ele sofre influência. Hebreus capítulo de número 11, no versículo de número 3, a Bíblia ali ela vai nos dizer que pela fé entendemos que os, plural, mundos foram criados pela palavra de Deus. O que eu quero enfatizar que em Hebreus capítulo 11, verso 3, a palavra mundo aí está no plural. Isso significa que existe mais um tipo de mundo. Mas como assim, irmão Vanderlei? Tem outro mundo? Existe outra terra que tem outros seres habitantes? Então vamos entender um pouquinho sobre esses mundos que a Bíblia ali está falando em Hebreus capítulo 11, verso de número 3. Primeiro tipo de mundo que a Bíblia fala é o mundo pessoa. Lembra do versículo de João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Ali está falando de
pessoa. Deus amou a pessoa. Deus amou os homens. Deus amou os seres humanos de tal maneira. Então esse é o primeiro mundo que nós vamos conhecer nas Escrituras Sagradas. O segundo mundo cosmos, ou seja, o mundo que Deus criou, conforme lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse segundo tipo de mundo que a Bíblia nos ensina, fala do mundo, universo, fala da criação de Deus, da natureza, os animais, enfim. O terceiro mundo é esse que nós vamos tratar aqui dentro desta matéria, que fala do sistema mundano. Escrito lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15, ao verso de número 17. Que a Bíblia diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Ali está falando do sistema mundano. Está falando da depravação, está falando da iniquidade, está falando do pecado. Enfim, aí vai abordar uma série de assuntos que pode contaminar a vida do cristão, e que o cristão ele precisa pelejar, precisa lutar contra o sistema mundano. Tá ok? Então é esse primeiro tipo de mundo aqui, que é uma das maiores influências contra a vida do cristão. Quando a Bíblia diz que quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus, então a Bíblia está nos ensinando, ou a palavra de Deus está nos querendo dizer que nós não devemos amar o sistema de pecado deste mundo, ou mundanismo. Muitas das vezes, antigamente pelo menos, nós escutamos muito a expressão que o mundo está entrando na igreja. E o que se entende com isso? Entende-se que o pecado, o sistema mundano, a iniquidade, tudo aquilo que não agrada a Deus, está entrando na vida de alguns cristãos. Então a primeira influência aqui, dentro deste campo de batalha espiritual, que constantemente todo cristão ele enfrenta. A primeira influência é o mundo. Qual é a segunda influência? A natureza pecaminosa. Que essa aqui tem uma série de itens que posteriormente, não nesta matéria, não nesta aula de hoje, mas na próxima aula nós estaremos tratando, porque tem muito. Está falando da carne, Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16: andai em espírito, e não cumprireis o desejo da carne. Aí ele continua dizendo: porque a carne é contra o espírito, e o espírito é contra a carne. Você sabia que você tem uma luta entre você mesmo? Você sabia que você guerreia constantemente, diariamente, contra as obras da carne, ou a sua natureza pecaminosa? Nós vamos tratar mais profundo posteriormente sobre isso, mas para você entender, no versículo 19, do mesmo capítulo de Gálatas, capítulo 5, verso 19, verso 20 e verso 21, só lá nesses 3 versículos, há 16 tipos de obras da carne. E a Bíblia está
taxativo em dizer que quem pratica uma daquelas obras da carne não vai herdar o reino de Deus. Eu vou citar algumas, por exemplo, que eu me lembro aqui agora. Inveja é uma obra da carne. E você sabia que crente invejoso não vai entrar no céu? Não vai herdar o reino de Deus? Você já viu um crente que tem inveja ser excluído da igreja? Quem já viu aqui? Levanta a mão. Crente que tem inveja. É raro. Mas a Bíblia diz que ele vai ser excluído do reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Porque a inveja é uma obra da carne. Lá tem sobre ira. O que se entende sobre ira? A Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Então essa história, eu sou de pavio curto. Mano, você não cola não na vida do servo do Senhor, na vida do cristão. Teve um irmão uma vez que chegou para mim e falou: irmão Vanderlei, meu braço direito é de crente, mas o meu braço esquerdo, ele é de católico, ainda não se converteu. Então isso não é para o cristão. Mas ninguém ira, ninguém se ira. Meu irmão, quem nunca se irou aqui, atira a primeira pedra. Então o cristão, ele pode se irar. Porém a Bíblia diz: não pequeis. Então é pecado o crente irar e falar palavrão. É pecado o crente irar e partir para a agressão. É pecado o casal irar-se um com o outro e voar panela de pressão na cabeça de um, vassoura na cabeça de outro. É pecado. Né? Eu sou contra a agressão física. Né? Marido que bate mulher e mulher que bate marido também, né? Que tem umas mulheres aí que misericórdia. Quando bora pro caboclo, perna para quem tem. Ele vai falar uma coisa, ela fala: cala a boca que eu estou falando. Ele tem que ficar quieto, e abre a boca para ver. Então é pecado você irar. Você pode até se irar, mas não peque. Conta de 1 até 3. Sabe aquele calo seu que sem querer vem um pentecostal no reteté e pisa? Então, meus amados irmãos, irar não é pecado. Pecado é você irar e pecar, né? Por quê? Nós vamos entrar nessa matéria, até interessante. Vou ver se consigo o livro, o pastor Tiago aqui para os irmãos, que fala sobre temperamentos moldados pelo Espírito Santo, né? Tem uns que são coléricos, né? Tem uns que são coléricos, até para contar de 1 até 3 na hora da ira é difícil. Ai, se eu pego 2, 3, no 3 já está voando na garganta, né? Tem uns que são flaumáticos, irmãos, até para você falar com eles tem que tomar cuidado, que é flaumático. Tem uns que são melancólicos, aí pior ainda, né? Porque eu aprendi assim: o cristão ele tem 2 línguas, 2 bocas, sabia disso? Quantas bocas você tem? Diz assim comigo: 2. Você tem 2 bocas? A primeira boca para falar a verdade, a segunda boca para falar a verdade na hora certa. Mas a pior coisa que tem é você tentar discutir com alguém no momento de ira. A melhor coisa, ou que é mais coerente, prudente fazer, é você deixar a pessoa falar, baixa a poeira, e depois tenta resolver a situação. Mas na hora ali, e se é 2 coléricos? Se é 2 pavio curto? Um certo obreiro uma vez chegou para o pastor da sua igreja e falou assim: pastor, dá 5 minutos para mim resolver um problema? Pastor falou: não dou nem 5, nem 10, nem 20, nem 1 hora, nem o resto da sua vida, não, irmão. Não aconteceu isso, eu preciso resolver esse problema. Não, irmão, fique em paz, vai orar, espera a poeira baixar, depois resolve esse problema. Eu falei: não, você dando 5 minutos não, vou resolver esse problema.
Aí lá vai o irmão, na casa do outro irmão, ou melhor, na casa do ímpio, do vizinho dele, resolver o tal problema. Quando o irmão chegou lá, irmão, para quê? Ele meteu o pé no portão, o obreiro, meteu o pé no portão, e saiu lá, e o vizinho dele estava na sala, vendo televisão, já preparado para o que deve é. O irmão era lutador de jiu-jitsu, forte. O outro camarada lá magrinho, fraquinho, coitado. O irmão meteu o pé no portão, saiu, meteu o pé na porta e entrou lá. Quando ele foi gritar pro o camarada descarregou 3,38 no peito dele, na cabeça e no peito dele, matou o obreiro na hora. Irmão, um camarada desse foi para o céu. Irai-vos e não pequei. Essa influência aqui, a nossa natureza pecaminosa, a carne, ela é tremenda, irmão. Vou falar para você, é mais fácil você controlar um touro. Sabe aquele touro que o pessoal põe aquela capa vermelha e vai dando olé, olé, olé? A carne, irmão. Por quê? Nós temos neste mundo atual, no sistema mundano, mais coisa que alimenta a nossa carne do que nós alimentamos o nosso espírito. Basta você sair na rua, pronto, já era. Principalmente para a minha classe, a masculina. Porque, jovens, irmãos, o primeiro olhar é inevitável. O segundo, pecado. Olhar para uma mulher olhar para um homem e achar bonito, não, ou lindo que seja, não é pecado. O pecado é você olhar com intenção impura. E tem muito irmão, muito jovem, muito adolescente pecando e se contaminando com novela, com malhação, com seriados eróticos, internet, pornografia, porque ele olha e deseja. Aí é pecado. Então a natureza pecaminosa, irmãos, você só vence ela com alguns fatores. E depois nós vamos lá para aprofundar e ver quais são esses fatores. Eu vou citar dois aqui: oração e palavra de Deus. Esses dois fatores são os principais, a qual nos faz vencer a nossa natureza pecaminosa, que é a nossa carne. Então você pode até se irar, mas não peque. Oração, palavra de Deus. Quer que eu conte uma experiência para você? Para vocês? Vocês querem ouvir uma experiência que eu tive? Recentemente, eu tinha um celular que a bateria dele durava 7 dias, certinho. Bateria boa, celular bom, mas também não tinha tanta coisa como esse moderno tem. E de repente o camarada falou: o celular dele igualzinho. Eu falei: peça a sua bateria para mim, eu já te devolvo. E eu preciso fazer uma ligação, eu faço a ligação, eu já te devolvo. Eu falei: pode pegar aí. E continuei trabalhando. Na hora de ele devolver a minha bateria, ele não devolveu a minha, ele deixou a dele, pegou a dele e colocou no meu celular. E a dele não durava 1 hora a bateria dele. O que é coerente fazer? Ir lá falar com ele, não é assim? Para quê, irmãos? Para quê? Você sabia que tem crente que perde bênção, que perde comunhão, que perde vitória, que perde intimidade com Deus por causa de bobeira? Por causa de besteira? Vou contar duas aqui, você vai ver só. Pasme na segunda que eu vou te falar. Veja bem, fui lá, bati palma, fulano, você não me devolveu a bateria, você deu errada. E já saiu falando palavrão, do nada, xingando. E não vem aqui não, quero nem olhar para sua cara. Eu falei: pronto, eu fui me meter.
Eu falei, não, eu só vim aqui porque você não me devolveu. Aí ele abriu o portão, e já veio assim, ó. E a esposa dele atrás. Já vem assim. Armou soco. Eu falei, eu só tenho duas opções. Primeiro, enfrentar o camarada. Segundo, sair correndo. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você enfrentava o camarada? Segurava ele na... Meus irmãos, eu vim do mundo. E no mundo que eu vim, eu era meio esperto. Eu fiz capoeira de rua. De vez em quando, quando eu vou jogar bola, eu mostro para os meninos ali, fico brincando com os meninos e eles ficam bobos. Apesar de eu estar enferrujado, né, Moisés? Mas eu fiz. Mas eu ainda aguento umas pancadas, meu. 2, 3 horas para pegar eu e falar para você. Pode até bater, mas tem que pelejar muito para sair comigo. Eu ainda estou liso ainda, viu? Aí de repente eu falei, agora, ou saio correndo ou enfrento o camarada. De repente o Espírito Santo falou para mim, você não vai sair correndo e não vai nem enfrentar. Fica parado aí no seu lugar. Eu falei, pronto, agora hoje eu apanho. Ainda mais que eu ouvi a voz de Deus, é hoje que eu vou apanhar Jesus. No meio da rua, um sol quente, quase meio-dia, um domingão, depois da escola dominical, eu falei, é hoje que eu apanho. E agora? Quando ele chegou, irmão Edson, pertinho, ele fez assim. Ó, foi rapidinho, eu levantei minha mão. Jesus te ama. Ele ficou assim, parado, olhando para mim. Eu vi que ele travou, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí, em nome de Jesus, Jesus te ama. Eu não sabia mais nem o que mais você estava falando. Jesus te ama, Jesus te ama. No meio da rua, os carros vinham, sai daí, seus doidos, vai brigar pra lá, ele não estava nem brigando. O homem ficou parado. Irmãos, ele ficou mais ou menos assim, mais de 5 minutos assim travado, parado. Não, como é que diz a expressão? Não me lascou nenhum soco. Ficou parado. Eu venci uma batalha espiritual. Não é isso que a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 e diante, as armaduras de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra as carnes e nem contra o sangue. Quer que eu conte outra experiência? Essa é tremenda. Essa até queria pegar no pescoço do cidadão, dar aquela torcida, dar uma cabeçada nele, enfiar os 2 dedos no olho dele, uns tapas na orelha. 1 mês e 20 dias certinho que eu trabalhei com esse camarada. E na ocasião nós tínhamos 4, 5 funcionários trabalhando com nós. Eu tinha um escritório montado, só faltava o telefone, tinha um escritório e ia abrir uma firma. Ia abrir uma firma. 1 mês e 20 dias certinho. Pegando muito serviço, mas muito, Manuel. Pensa em dinheiro entrando, pensa. Os meus cheques que eu dava eram 1.700, 2.000, 1.500. Cheque para 15 dias, para 30 dias. E cobrindo. Normal. Terminamos uma obra em um condomínio fechado, o condomínio inteirinho, irmão Edson. Deu para a gente dar gesso, dar acabamento. Condomínio inteirinho. Eu trabalhava das 5 da manhã às 10 da noite, tinha dia até meia-noite. Eu e o mineirinho, pensa num camarada bom de trampo. Paguei os funcionários. E na hora de acertar para fazer as contas com ele, quando eu estava lá com os recibos, comecei a fazer as contas, estava passando de 15 mil reais, quase uns 20 mil reais. Esse camarada é um pastor de uma igreja, um pastor presidente de uma igreja de São José dos Campos. Quando eu falei que ele me devia a minha parte, quase 20 para mim, 20 mil para mim, quase 20 mil para ele.
Quando eu falei isso, ele falou assim, tudo bem, mas eu não tenho esse dinheiro para te dar. Eu falei, mas você não pegou o dinheiro, o patrão lá não pagou, deu cheque, não depositou na sua conta, não fez transferência bancária, agora dá a minha parte. Sabe que ele teve a ousadia de falar para mim, pastor, eu levei a minha mulher para o shopping e comprei várias roupas para ela. E gastei o restante do seu dinheiro. Agora eu não tenho como te pagar e nem sei como vou te pagar. Aí eu levei para ele e falei, agora, o que você faz, irmão? O que você faz? Hein, irmão Zé? Hã? Eu em casa sem compra. Não tinha um pote de café em casa. Sem compra, Arcílio esperando para nós ir no Chibata fazer compra. Água para pagar. Gás acabando. Você chega cansado em casa. O que você quer? Um café, um pão, um leite. E a pessoa chega lá e fala assim, não tem dinheiro nenhum. O camarada gastou tudo da minha parte. A pessoa, eu lembrei para ele, mas irmão, sem mentira, eu sou ser humano. Me acendeu um fogo, mas não foi fogo do Espírito não. Foi fogo da ira mesmo. Já comecei a olhar dentro do carro dele, uma bala. Já comecei a olhar assim, querer caçar coisa, olhar para fora, caçar pedra. Olha só. Quando ele falou assim, e tem mais, eu tenho mais 2 ou 3 irmãos. Quer resolver isso ali fora? Falou assim, Moisés. Falei, pronto, é agora. Essa é a deixa. Essa é a oportunidade que ele está me dando de eu quebrar a cara dele aqui agora. Pensei assim comigo. Quando eu pensei assim, mais uma vez o Senhor Espírito Santo apazigua o meu coração. Eu coloco a mão no ombro dele e falo assim para ele, pastor, entre essa conversa sua comigo está o diabo, mas entre eu e você está Deus, o Espírito Santo. Irmão, eu coloquei a mão no ombro dele, eu olhei bem no olho dele e falei, pode ficar de esmola para você. É fácil isso, irmão? Hã? Não pagou, tá até agora. Não pagou. O gerador ficado está lá em casa. Não. Quando olha daqui, ele até desanima. Olha, eu vou jogar essa porcaria fora para você. Não, ainda não. Um dia você vai se lembrar disso, mas ainda não. Não sei por quê. Deixa lá. Nem sei onde está, mas nem sei que guardou lá, nem sei onde está. Então veja bem, irmãos. A carne, a nossa natureza pecaminosa, essa é difícil você vencer. Quem que você está alimentando mais? A sua carne ou o seu espírito? Quando você alimenta mais a sua carne, a tendência é você dar lugar para ela. E é nessa hora que você vai ver se você está dando o espírito ou não, se você é crente ou não. É nessa hora. Quando alguém fala mais alto que você, fala mais grosso que você, aqui você vai ver o crente que você é. Porque ser crente aqui, irmão, em cima do púlpito, presbítero Vanderlei, eu não gosto nem que o pastor Jairo não fala isso, não, pastor. Segundo do pastor Jairo. Aqui em cima é fácil, agora lá no campinho de futebol, né, criançada? Quando alguém dá aquela. Aí você vai ver. É lá também. Né? Então vamos lá. A segunda influência aqui: o diabo e os seus anjos. Os demônios caídos. A terceira, no caso, né? A segunda é a carne. Então são essas 3 influências, né, que o cristão luta constantemente. Todo cristão luta constantemente durante toda a sua caminhada ou a sua trajetória com Cristo. Primeira, o mundo, ou seja, o sistema mundano. Segundo, a natureza pecaminosa, ou seja, a nossa carne. E o terceiro, o diabo e os seus anjos caídos. Basicamente, toda a palestra dessa primeira aula de hoje e as posteriores que vão vir, nós vamos correr tudo em torno desses 3 fatores aqui, ó. Dessas 3 influências. Eu não sei para você qual que é a pior aqui. Para alguns, não é a carne, não é nem o diabo e os seus anjos, ele vence de letra, mas é o mundo. Pode ser o mundo. Para alguns, não é o mundo, é a natureza pecaminosa. Principalmente quando
chega no final de ano, Natal, Ano Novo, ele cai lá que nem chegou o irmão para mim, irmão Vanderlei, olha por mim, por quê? Nesse Natal e no Ano Novo eu caí de cara na cerveja, no vinho. Às vezes é a natureza carnal, para outros é o diabo. O camarada tem medo do diabo, tremendo, que não sei o que acontece. A porta bate, é o capeta. Sai capeta em nome de Jesus. O vento em cima do telhado, levanta-te, está amarrado, sai capeta de cima da minha casa. Tudo é capeta, tudo é diabo. Irmãos, o diabo está furioso. Eu fui lá na casa de Bahia, sabe, eu comprei um imóvel lá, 5 mil reais, mas irmãos, eu ganho 1.000, e agora eu não estou conseguindo pagar. Sai Satanás do meu bolso em nome de Jesus. Que diabo que nada, irmão. Então esses 3 fatores aqui, que nós precisamos vigiar primeiro, antes de orar, tá ok? Vamos lá. Aonde na Bíblia está registrada a primeira batalha espiritual? Primeiro modelo, primeiro exemplo tremendo de batalha espiritual. No céu. O primeiro registro bíblico de batalha espiritual, sabe aonde aconteceu? No céu, lá em cima, não foi aqui na terra. Ezequiel, capítulo de número 28. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, eu vou ler apenas alguns versículos de Ezequiel, capítulo de número 28. Nós vamos encontrar aqui uma profecia chamada por alguns teólogos de profecia de dupla referência. Por quê? Essa profecia aqui é contra o rei de Tiro. É uma profecia que vai falar sobre a queda deste rei. Só que dentro desses versículos, lá na altura do verso 16 até o verso de número 17 aproximadamente, vai dar uma alusão dessa batalha, dessa guerra que aconteceu no céu. E quem era? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho, verso 14. Ezequiel capítulo 28, verso 14. Tu eras querubins ungido para proteger. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas, andavas. De quem o profeta está falando aqui? Está falando de um ser tremendo. Está falando de um ser angelical. Ele usa a expressão aqui, querubim ungido. E querubim na Bíblia é o mais alto escalão, porque no céu tem querubins, no céu tem serafins, no céu tem anjos, tem arcanjos. Tanto é que a Bíblia dá o nome de um chamado Arcanjo Miguel, dá o nome de um anjo chamado também Anjo Gabriel. Só que esse ser aqui, a Bíblia chama ele de querubim ungido, tá ok? E na sequência aí, ela continua, agora no verso 16 ao verso 17. Na multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, porque te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Então aqui a Bíblia está falando da queda desse querubim, que nós entendemos hoje que é o diabo, que é Satanás. Você quer ver o mesmo enunciado? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 14. A partir
do versículo de número 12 ao verso de número 15. É o mesmo enunciado de Ezequiel 28:16. Vamos lá, o verso de número 12. Como caíste do céu. Não está falando do rei de Tiro. Aqui é uma alusão à queda de Satanás, quando ele se rebelou-se contra Deus. Caíste do céu. Continuando. Ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que delimitavas as nações, e tu que dizias no teu coração: olha só o pecado dele. Subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, ou dos anjos, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então observa aqui que esse ser que era querubim ungido, que era um anjo do mais alto escalão, ele se rebelou contra Deus. Ele quis ser como Deus, quis ser parecido, semelhante a Deus, quis estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. E uma terça parte dos anjos foram ou se aderiram a ele, foram a favor dele. Essa queda aqui, essa batalha espiritual, aconteceu antes do homem ser criado por Deus. Antes de Deus formar o homem e a mulher. Antes do pecado entrar no mundo ou na vida do ser humano. Aconteceu lá em cima, no céu. Abra aí na sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 18. Jesus ele confirma essa ideia. Jesus ele confirma essa queda de Satanás. Lucas capítulo 10, o verso de número 18. Nesse contexto fala sobre Jesus, quando ele envia os 70 discípulos para pregar o Evangelho. Olha o que aconteceu aqui, verso de número 18. E disse-lhes, Jesus falando: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Jesus ele está confirmando a queda de Satanás, a queda desse ser, que hoje nós conhecemos. Depois nós vamos falar sobre os nomes que ele tem. Satanás, fala aí, diabo, serpente, dragão, o que mais? Qual? Tentador, acusador. Vou abrir um parênteses, já que você falou Lúcifer. A palavra Lúcifer, ela não aparece no hebraico das escrituras sagradas. Você vai encontrar a palavra Lúcifer na Bíblia de São Jerônimo, que é a Vulgata Latina. É a Bíblia que os católicos usam hoje, né? Porque a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O latino não era uma língua confiável. Então a palavra Lúcifer, ela só vai aparecer na versão dos 70, que é a Vulgata Latina, tá? Escrita por Jerônimo, São Jerônimo. E essa palavra Lúcifer significa anjo de luz, ou aquele que irradia a luz. Posteriormente nós vamos estar falando mais sobre isso. Então vamos lá. A primeira batalha espiritual aconteceu aonde mesmo? No céu. E quem se rebelou contra Deus? Esse querubim ungido, que hoje entendemos ser esse mesmo ser que hoje nós falamos que é o diabo.
que é Satanás. E juntamente com ele, uma quantidade enorme, incontável, de anjos, chamados de anjos caídos, que a Bíblia identifica-os como demônios. Tá ok? Vou abrir um parênteses aqui, para os irmãos entenderem melhor essa questão. O diabo, os demônios, ou anjos caídos, eles não têm corpo físico, material. Eles têm corpo espiritual. Para ele agir nessa terra, ou na vida de qualquer um, ele precisa se incorporar em alguém. É aonde a Bíblia usa a expressão endemoniado. Aonde o demônio entra no corpo de alguém e domina ele, passando a usar os sentidos dele, as emoções dele e assim por diante. Tá ok? Outro ponto interessante aqui: os demônios, nem o diabo é onipresente e nem onisciente, e muito menos onipotente, ou seja, tem todo o poder. O diabo não é, nem os demônios são onipresentes. O que é ser onipresente? É estar presente em todo lugar, ao mesmo tempo, na mesma hora. Isso só Deus é. Embora o diabo e os demônios se locomovam bem mais rápido do que nós, seres humanos, bem mais rápido que um carro, uma Ferrari que seja. Por exemplo, um demônio pode estar em questão de minutos, sair daqui do Brasil e lá no Japão, em questão de minuto. Pode se locomover em questão de minuto. Para alguém ir daqui lá no Japão leva quanto tempo? Horas ou dias? Dias, porque é longe, estou falando do outro lado do mundo. Mas o diabo ele pode se locomover de uma velocidade tremenda, em questão de minutos ou até mesmo segundos, dependendo do caminho que ele vai percorrer. E ele também não é onisciente, ou seja, ele vê o que nós faz, mas não sabe o que nós pensamos. O diabo não sabe o que você está pensando agora, mas a partir do momento que você falou, você é escravo da tua palavra. Ele ouve, ele sabe. Por isso, irmão, vou abrir um outro parente aqui. Essa história que muitos pregadores que não tem compromisso com Deus vivem com a vida toda desconcertada. E a gente fala, mas como é que pode Deus usar um homem assim? E ele chega no culto e revela o teu nome, o teu endereço, o teu RG, o número do seu cartão de crédito, o nome da rua que você mora, o número da tua casa, o número do teu telefone. Não fique pasmado com isso não, porque o diabo sabe onde você mora, sabe o endereço da sua casa, sabe o seu celular, o diabo sabe o número do seu cartão de crédito, seu RG, o diabo sabe o que você fez hoje, ele só não sabe o que você pensa. Por isso tem oração, que a melhor maneira de você orar, é você orar em espírito. Aqui nós oramos, gritamos, berrando, pega esse microfone, Senhor meu Deus e meu Pai. Mas quando eu estou lá em casa, fecho meus olhos, e só em pensamento, eu começo a falar com Deus. O diabo pode ficar até rodeando ali, como um leão, bramando aqui para estragar, mas não sabe o que eu estou pedindo para Deus. Não sabe. Agora, se você falar, sabe qual foi a luta de José do Egito? É abrir muito a sua boca. Sabia disso? Eu tive um sonho. Conta, qual é o sonho? Aí eu vi isso. Aí os irmãos, vamos pegar esse menino aí, vamos dar um jeito nele. Irmão, quem abre muita boca, aquele ditado que diz que boca fechada não entra mosquito, irmão, vale para essa situação. Então vamos lá, continuando. Deu para entender aí? Se Satanás foi expulso do céu, onde ele veio habitar? Uma pergunta. Ele estava lá no céu, não estava? Ele era querubim ungido de Deus, andava nas pedras afogueadas. Se rebelou contra Deus. Uma terça parte dos anjos foram a favor dele.
guerrearam lá, Deus jogou ele para baixo. Se ele estava lá no céu, foi lançado de lá, tirado de lá, ele foi lançado aonde? Na terra? Tem certeza disso? Quem acha que é na terra, levanta a mão. Quem acha que não foi na terra, levanta a mão. Ixi, e agora? Quem acha que não foi em lugar nenhum, nem na terra e nem em lugar nenhum? Vamos ver um pouquinho sobre isso, é interessante, amados. Ele foi lançado no céu. O diabo foi lançado do céu para o céu. Pensa aí, confuso? Deu para entender ou não deu para entender esse negócio? O diabo estava no céu, servindo a Deus, querubim de Deus. Pensa! Quando achou iniquidade no coração dele, Deus falou: pô, tem pecado aqui, opa, tem pecado aqui, tem iniquidade aqui. Satanás então falou o seguinte: você é semelhante ao Senhor. Você é maior que o Senhor, eu vou pegar meu trono e vou estabelecer acima do teu trono. Quem está comigo? Aos anjos, eu estou com você. Teve uns que ficou em cima do muro, não foi nem a favor de Deus, não foi nem a favor de Satanás, ficou em cima do muro. Esse foi lançado em abismo, em cadeias, vão ser soltos na grande tribulação. Em um período de 5 meses, que a Bíblia diz: ai da terra naquele dia. Os homens buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Aqueles demônios que o pastor falou aqui, que tem cara de homem, cabelo de mulher, cauda de escorpião, são esses. Vai ser solto de lá, vai vir no período da grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Quem vai a favor? Um monte de demônios foi a favor de Satanás. Deus lançou ele do céu e ele veio parar no céu. Como é esse irmão? Ele foi lá, deu um pipoco na terra e voltou? É Satanás ou é bola de ping-pong? Quem concorda comigo? Vamos ver se nós conseguimos entender essa questão. Que céu? Mas peraí, quantos céus tem? Tem 3 céus? É amarelo aqui, ó. Segundo céu. Prova para mim na Bíblia. Prova para mim na Bíblia que ele está no segundo céu. O diabo está no inferno, irmãos. Os demônios estão no inferno. Estão lá embaixo, o inferno é lá embaixo. Ele está lá no inferno. Então aquela pregação que fala que Jesus desceu lá no inferno e tomou a chave da morte do diabo, a chave da mão de Satanás, do inferno e da morte, tomou a chave do inferno e da morte do diabo. Jesus desceu lá. Os pregadores não pregam isso? Pregadores de nomes pregam isso. Aonde está escrito isso? Isso é uma teoria teológica, não tem nenhuma confirmação bíblica. É um pensamento teológico. Eu particularmente não concordo com essa teoria. Porque demônio tem porta? A Bíblia fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou não tem porta. O inferno e a morte o seguiam. Dentro desse versículo, dá para me basear que o demônio é um inferno? É difícil. Mas vamos lá. Que céu então? Segundo céu, pois não. Só um momentinho. Lembrando aos irmãos, os irmãos podem interromper, podem perguntar, tá? Vai, Tiago. A pergunta que você tinha dito se eles estão no inferno, é isso? Isso. Então, acho que quando Jesus, depois que sai do barco, que vai passar por um olho, o demônio vai e fala para Marcos, pode Mateus, mas acho que Marcos que fala com outras palavras, que ele fala que pede para Jesus não expulsar ele, mandar para o inferno, mas mandar para a manada de porcos. Não. Eu vou ver se eu descubro aqui o texto. É Mateus. Não, Mateus 8. Capítulo 17. Não me lembro aqui. 17.
que é o jovem lunático. Então ali diz que eles rogaram a Jesus para não mandar para o abismo antes do tempo. Esse abismo aí, no grego, é o lago de fogo. Aí foi aonde que eles entraram na manada de porco. Achou? Eu não vou chegar lá, quer ver? Tá? Vamos fazer o seguinte, vai entrar na matéria, não hoje, tá? Isso aí que o Thiago abordou, vai entrar. Como eu não trouxe o pano no slide aqui, então não adianta a gente ficar batendo aqui, que eu vou perder os demais para dar continuidade ao assunto aqui. Tá ok? Segundo céu, né? A Bíblia fala de 3 céus. Então os irmãos que levantaram a mão lá e fizeram assim, número 3, acertaram. Eu posso arriscar o 4º céu, mas como a Bíblia não fala claramente, então eu vou ficar com 3 céus. Porque eu posso provar na Bíblia. Se alguém fala para mim, quantos céus tem? Eu falo 3. Mostra na Bíblia, eu vou lá e mostro. Se alguém falar 4, mostra na Bíblia. Cadê o 4? O 4. Tem gente que fala que tem 5, tem gente que fala que tem 6, tem gente que fala que tem 7, mas não tem na Bíblia. Então vamos ficar no que a Bíblia ensina. Existem 3 céus prescritos na Bíblia. Você lembra de Mateus capítulo 6, verso 9? A oração do Pai Nosso? Como é que está lá? Pai Nosso, estás nos céus. Está no plural, né? Então, Jesus, ele ensina a orar. E na oração modelo que Jesus, ele aborda dentro desse contexto, ele fala que existe mais de um céu, porque plural, é sinônimo de pluralidade, né? Pai Nosso que estás nos céus. Então tem mais de um céu. Então vamos ver lá. Agora leia, Manuel, 1 Coríntios capítulo 12, verso 2. Isso, segundo, eu pus primeiro aqui, eu errei, é segundo. Isso, Coríntios. Segundo Coríntios. Está errado aqui no slide, tá? É verdade que não convém gloriar, mas passarei as visões dentro da vida do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se o corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras que paguem e que o homem não é visto falar. Está vendo? Foi arrebatado até 3º céu. É segundo aos Coríntios, tá? Aqui está primeiro aos Coríntios, mas só corrija aí. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 2. Paulo falando de um homem, no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o 3º céu. Ele acrescenta, no paraíso. Eu vou abrir um pequeno parênteses aqui. Sabe o que é esse paraíso? É o lugar aonde todo o salvo, após morrer, vai. Porque o mundo não acaba com a morte. A morte é apenas um veículo que conduz para a vida eterna, com Deus ou sem Deus. Salvação ou condenação, vida eterna ou condenação eterna. Todo aquele que é salvo, que aceitou a Jesus como seu Salvador, está firme, anda segundo a doutrina dessa palavra apostólica. Se ele morrer hoje, ele vai para o 3º céu. Ele vai para o paraíso. E o paraíso em Apocalipse diz que está, esse 3º céu, diz que está debaixo do trono de Deus. É onde que entra a teoria que tem mais um 4º céu. Só que a Bíblia não fala claramente sobre isso. Então vamos ficar só com esses 3 céus. Tá? Então a Bíblia fala de 3 céus. Então nós estamos afirmando que o diabo foi lançado no 2º céu. Tá ok? As pessoas vai para o paraíso, que fica no... Bom, vou ter que dar uma introdução agora sobre isso. Mas eu posso só passar mais 2 slides aqui,
Eu já respondo essa pergunta. Só que eu não trouxe o slide que vai abordar o visual, mas vou tentar explicar oral aqui para os irmãos. Então Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu, né, que é o paraíso. E o diabo, de acordo com Efésios capítulo 6, versículo de número 12, lê para mim esse versículo aí. Mas pode ler para mim, Bernardo? Ou quem estiver aí mais atento. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Olha agora aqui para a tela. Dá uma olhadinha para a tela. De acordo com Efésios capítulo 6, verso 12, hostes espiritual da maldade nas regiões celestes. Aonde fica essa região celeste? Olha a setinha lá. O segundo céu. O diabo foi lançado do céu, a habitação de Deus, onde ele morava, e foi lançado, após a sua queda, no segundo céu, algum lugar aí em cima no espaço sideral. É a sede de Satanás. Tá ok? Eu vou voltar aqui antes de continuar aquele outro, para me tentar responder a pergunta do irmão Edson. Veja bem, todo ser humano, desde Adão até a cruz do Calvário, quando morria, salvo ou condenado, ele descia às partes inferiores da terra. Você vai encontrar isso na parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16. Que aquela é uma parábola verídica que aconteceu de fato. Quando o rico morreu, quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que o rico foi sepultado. A Bíblia diz que Lázaro, os anjos vieram, olha a diferença, pegaram ele e levaram no seio de Abraão, que ficava lá embaixo. O seio de Abraão era dividido em duas partes, ou melhor, o Hades era dividido em duas partes. Primeira parte, lugar de tormento, inferno. Segunda parte, seio de Abraão, lugar de descanso. No meio tinha um abismo intransponível. E o interessante, quem estava no lugar de tormento, via quem estava no lugar de descanso, no seio de Abraão. A palavra seio representa descanso. Tá ok? Aí a Bíblia vai nos revelar a seguinte questão: quando Jesus morreu, deu prado na cruz do Calvário, Pai, consumado está, na tua mão entrego o meu espírito. A Bíblia diz que ele morreu, ficou morto 3 dias. Nesses 3 dias, ele desceu lá nas partes inferiores da terra. Não foi para pegar a chave da morte e nem do inferno, não. Foi para levar cativo o cativeiro. Isso você vai encontrar em Efésios capítulo de número 4, a partir do verso 11, ou antes do versículo 11, tem que achar lá o versículo, que ele foi levar cativo ou cativeiro. Ou seja, ele desceu lá, nas partes inferiores da terra, no Hades. E quando ele desceu lá, 2 propósitos, você já vai ler para mim, 2 propósitos: anunciar a sua grande vitória para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que estavam no lugar de tormento, que morreram sem a fé e a esperança do Messias vindouro. O segundo propósito, para levar aqueles que estavam no seio de Abraão. Aonde? No terceiro céu, no paraíso, aonde Paulo foi arrebatado, e diz lá que ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar, porque se contar não acredita. Porque eles estão lá, quem morreu salvo está lá. Quando morre um salvo, o anjo vem e pega ele. Olha, irmão, isso aqui é tremendo. Não foi assim? O rico morreu, foi sepultado.
Lázaro morreu, vieram os anjos e levaram ele. Quando morre um salvo hoje, o anjo desce, pega ele e leva lá para cima. Quando morre um perdido condenado, ele vai lá para baixo. Quem leva eu não sei.